Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no nosso último culto online, às quartas-feiras do ano de 2020. Depois disso, às quartas-feiras, nós vamos passar a orar pelas primícias do ano que vem, aonde vai ser no período da última semana de janeiro e a primeira semana de fevereiro. E mais informações eu vou passando no decorrer dos dias. Mas é importante também você estar se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, e colocar o alerta das notificações. Por quê? Porque algumas notícias sobre as primícias, aonde que vai ser, como vai ser, aí eu pretendo fazer alguns vídeos e estar colocando aqui no canal e você vai ficando informado de uma forma rápida e automática, né? Então, glória a Deus por isso, e desde já também avisar aí a liderança, né, os líderes e LTs, que às quartas-feiras nós vamos estar orando das 9 às 10 na igreja pelo culto das primícias. É claro que agora está no final do ano novo, então algumas pessoas não vão poder ir devido à viagem, devido a estar com a família, mas orem em casa também vocês, para que nós possamos ter uma primícia extremamente abençoada nesse ano de 2021. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma passagem da Bíblia muito interessante, que agora é o tempo do Natal, né? Eu falei um pouco sobre o Natal na quarta-feira passada, mas também falar um pouco sobre a importância de nós estarmos vivendo aquilo que Deus tem para nós. E uma das coisas que é bem interessante, que sempre Deus ele vai fazer o melhor na nossa vida, sempre Deus ele vai cuidar de nós, vai cuidar dos nossos familiares. Eu sempre gosto de falar isso, que na minha opinião existem duas linhas, né? Uma que é uma certeza, que é a salvação que vem através somente de Jesus Cristo. E a parte de Deus para a nossa vida, nossas vidas aqui na Terra, já está pronto. Cabe a nós estarmos em obediência, em reverência, em determinação, continuamente procurando viver aquilo que Deus tem para nós. É claro que nós vamos ter altos e baixos, é claro que nós vamos ter dentro dessa linha contínua, às vezes nós vamos andar mais e vamos conquistar menos, às vezes nós vamos andar menos e vamos conquistar mais, porque é Deus, né? Deus ele não se enquadra dentro de uma caixinha. Deus ele é poderoso, ele é soberano, mas dentro disso, aquilo que nós aprendemos, nós tentamos colocar em obediência para que isso reflita em nossas vidas, né? Principalmente aquilo que está relacionado ao nosso caráter, de Cristo em nós, a nossa identidade, a identidade de Cristo em nós. Então essas coisas e essas convicções, nós, quando nós estivermos aqui na Terra, nós nunca podemos deixá-las independente de qualquer coisa, independente de pandemia, independente de fofoca, independente de furacão, independente de terremoto, independente de perda, independente de ganho, independente de qualquer coisa, nós precisamos sempre manter essa característica de fé referente à nossa identidade, ao nosso caráter em Cristo, sempre inabalável, né? Intacta, porque isso é muito importante e faz muita importância nas nossas vidas. Ainda que nós podemos passar, às vezes, por algumas tribulações, né? Às vezes eu vejo assim, que é igual a água, né? Quando você pega no rio, a água está meio barrenta ali, está meio confusa, e você pega água, o copo d'água, deixa em cima da mesa, em cima de algum lugar. Daqui a pouco você vai, conforme vai passando o tempo, você vê que o barro assenta tudo no fundo do copo e a água fica transparente, né? E até mesmo fica uma água potável para nós bebermos. Então, na vida é assim também. Às vezes, quando nós tivermos um momento de estresse, como esse tempo de pandemia, esse tempo de tanta incerteza, nós temos que se acalmar, orar a Deus,
refletindo a palavra de Deus, ver o que Deus tem para nós, relembrar das promessas de Deus que Ele tem para as nossas vidas, relembrar de cada palavra que o nosso líder, nosso pastor, nosso bispo, nosso apóstolo, cada palavra que Deus usou pessoas para orar na nossa cabeça, para orar nas nossas vidas, para abençoar, para declarar sobre as nossas vidas, e sempre andar fortificado, mas sempre na força do Senhor. Isso eu vejo que é algo impressionante, né, e maravilhoso para as nossas vidas. Como nessa caminhada cristã, de muitas coisas que eu tenho aprendido, de muitas coisas que eu tenho vivido, né? Como uma das coisas que eu aprendi desde o começo que eu conheci a Cristo, é que não importa aonde eu nasci, não importa como eu vivi, o que importa é de hoje em diante. Isso não quer dizer que aonde eu nasci não tenha importância, ou o que eu vivi não tem importância. Não, aonde eu nasci é muito importante, o que eu vivi é muito importante, mas nada disso importa para a minha vida hoje. Por quê? Porque o hoje ou amanhã pertence a Deus e eu preciso olhar para frente, continuar marchando para frente, não posso ficar parado e amarrado no que já passou. Amém? Nós precisamos andar em testemunho de fé, de coragem, de ousadia, a cada dia mais, e sempre focado em Deus. Aqui, no 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, no capítulo 4, para ser mais exato, no versículo 7, fala-se um pouco sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o que ele está falando aqui? Que o apóstolo Paulo transmitindo isso, na questão que não tem ninguém melhor do que ninguém é mais excelente que ninguém, mas em que sentido isso? Que todos nós somos um vaso de barro, e a excelência e o poder é de Deus, e Deus, Ele coloca em nós, e esse poder e essa excelência não é nossa, é de Deus, né? Então isso é muito importante, isso é muito maravilhoso. Uma das coisas também que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus, e uma das coisas também que eu trago para mim como avaliação para a minha vida, é que eu não seja uma pessoa, por exemplo, perfeccionista, ou que eu venha querer ser uma pessoa perfeita. Mas isso não quer dizer, e isso também não anula, que eu não vou fazer o meu melhor e que eu não faço o meu melhor. O meu melhor, dar o meu melhor, fazer o meu melhor, para que quer que seja, eu tenho que fazer sempre fazer o meu melhor, sempre dar o meu melhor, e não procurar ser perfeito ou perfeccionista, né? Porque perfeito a gente sabe que só tinha Jesus Cristo. Ainda assim, muitos até hoje falam mal dele. Então, que nós, isso não anula de nós não fazermos o nosso melhor. Então, nós precisamos sim fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor. Mas sempre lembrando que quando o melhor de Deus vir sobre nós, cada vez mais, a cada ano, quando o melhor de Deus vir sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que nós nunca venhamos esquecer disso que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios naqueles dias, e que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo nessa noite, que a excelência e o poder é de Deus, e Ele coloca em nós que somos vasos de barro. Amém? Então, ele até continua falando algumas coisas aqui, que ele fala no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para também a sua vida se manifestar no nosso corpo. Porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, dentro disso, se nós cremos em Cristo, se nós temos essas convicções das promessas de Cristo para as nossas vidas, nós precisamos falar. Nós precisamos falar, não de uma forma religiosa, mas falar, expressar isso, abrir mão de qualquer falatório que está fora disso, né? Falar sobre Jesus, falar de Jesus para as pessoas, falar das bênçãos de Deus para as pessoas, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura. Tem bênção maior do que essa? Não. E sempre lembrando que o poder é de Deus. Eu lembrei que sábado passado nós estávamos na confraternização da célula do Beto, e uma das coisas bem interessantes que nós aproveitamos e fizemos ali um amigo de chocolate, né? Muito bom nessa época, comer bastante nessa época, ganhar uns quilinhos, ficar em forma, né? Meu Deus, tem que tomar cuidado para não comer muito. Mas nós estávamos ali no amigo de chocolate e algo bem interessante, às vezes são detalhes em frases, em palavras que que muitas vezes nós podemos ver como termômetro para nossas vidas. E ali o Beto, que é supervisor, ele me tirou como amigo chocolate, e uma das coisas interessantes que ele falou assim, esse amigo meu chocolate, ele é amigo meu de muito tempo, de muitos anos. Ele falou mais ou menos assim. Mas o interessante que ele falou assim, e desde que eu conheço ele é do mesmo jeito, ele é a mesma pessoa, ele é o mesmo estilo, ele é do mesmo jeitinho, né? Ele estava falando de termos de humildade e tudo, mas enfim. E aí depois ele falou que esse amigo chocolate era eu, né? Então, essa parte das frases que ele falou ali, eu achei muito interessante. E é algo que eu preciso continuamente cultivar e permanecer na minha vida, porque o poder e a excelência sempre vai ser de Deus. Eu só sou um vaso de barro, nós só somos um vaso de barro. O vaso, ele pode ficar em um lugar de destaque ou pode ficar em um lugar escondido. Quem vai fazer isso é o dono do vaso, né? Quem é o dono? Quem é o nosso dono? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono das nossas vidas. Então, nós não precisamos se preocupar com as pessoas e com as circunstâncias. Nós precisamos sim se preocupar em fazer o nosso melhor, né? Se preocupar em obedecer a Deus, se preocupar em exercitar a nossa fé, se preocupar em corresponder à verdade, né? Como a verdade é o bem e o mal. O mal, ainda que pareça, o mal nunca vai vencer o bem. Ainda que pareça, a mentira nunca vai vencer a verdade, né? Eu dou muitas vezes o exemplo disso nos filmes, né? Que você assiste um filme paralelo, um filme secundário, um filme de ação, tudo. Aquele cara que é o matador, que é o bambambam no começo do filme, aquilo tudo. Quando chega no final do filme, o que acontece com esse cara? Ele sempre morre ou ele vai para a cadeia, né? Então, aquilo ali nós já podemos ver que o mal e a mentira nunca vai vencer a verdade e nem o bem. Então, são coisas que nós temos que ter convictos sobre a nossa vida e não se preocupar muitas vezes, se preocupar no sentido de daquilo que nós não podemos fazer, porque é Deus que é o nosso dono, é Deus que é dono do vaso, Ele que vai colocar dentro do vaso o que Ele quer. E é Ele que vai pegar o vaso e vai colocar onde Ele quer, né? Ele pode encher o vaso de preciosidade,
Ele pode encher o vaso de ouro, de preciosidade, de flores lindas, maravilhosas, e pegar o vaso ainda e colocar em lugar de destaque na sala. Aí todo mundo que entra vê, admira, olha que coisa maravilhosa, olha o que tem dentro do vaso. E nós, como somos vasos de Deus, é da mesma forma. Nós precisamos confiar nisso, nós precisamos crer nisso, independente do que nós passamos nesse ano, no nosso casamento, na nossa vida sentimental, nas nossas amizades, na igreja, na célula, na nossa vida de uma forma geral. Nós podemos ter passado aqui, como o apóstolo Paulo falou aqui, nós podemos ter tido a tribulação, poderemos ter ficado angustiados, podemos ter ficado perseguidos, desamparados, mas nós nunca vamos ser destruídos, nós nunca vamos ficar angustiados, perplexos, né? Então, por quê? Porque aqui ele fala novamente que temos, porém, este tesouro em vaso de barro para a excelência do poder, do poder seja de Deus e não de nós. Então, meus amados irmãos, o que eu gostaria de compartilhar, finalizar nessa noite é isso. Independente de qualquer coisa que possa acontecer, independente por onde o diabo e os demônios desavisados, demônios familiares, possam querer atacar a minha vida ou a tua vida, nós precisamos sempre estar alerta e permanecer em fé, permanecer olhando para Deus, que é Deus que vai honrar as nossas vidas. Eu podia colocar outras passagens bíblicas aqui, como Deus fala, o que a sua mão esquerda dá, a direita não olha, o que a mão direita dá, a esquerda não olha, porque aquele que dá em secreto, Deus recompensa publicamente, e muito mais coisas. Então, para esse ano também que vai entrar, 2021, confie em Deus, crê em Deus. Você é um vaso de honra e o Senhor Jesus vai honrar a tua vida e vai encher você do poder dele, da graça dele, da sabedoria dele, para que você conduza esse próximo ano de uma forma excelente e manifestando o poder dele, principalmente aquilo que nós ouvimos, nós vamos falar, que é o que vem de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, Feliz Natal para vocês, boas festas, Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de estar orando para nós finalizarmos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nessa noite, Pai amado, nós te agradecemos. Nós bem sabemos, ó Deus, que nós somos frágeis, ó Pai amado, como um vaso. Sabe, Senhor, nós podemos parecer oponentes, bonitos, fortes, como uma máquina, como um trator, mas nós bem sabemos, ó Pai amado, que assim como um vaso, ele subindo o mais alto, ele pode cair e quebrar. Assim nós sabemos, ó Deus, que nossas vidas, nós podemos cair, Senhor, por simplesmente um parar de bater dos nossos corações, ou simplesmente um vírus que entra no corpo de uma pessoa, simplesmente, Senhor, porque um dia nós vamos ter que deixar essa vida desse corpo aqui nessa terra. Por isso, Pai amado, nós bem sabemos que o Senhor é poderoso, o poder vem de Ti, o qual o Senhor derrama em nós, Pai amado, alegria, prosperidade, saúde, cura, tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. E é o Senhor, ó Pai, que nos coloca no melhor lugar. Por isso, Pai amado, nós cremos na Tua palavra e na Tua presença e selamos, ó Deus, essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, fica na paz de Cristo. Lembrando, vamos orar pelos cultos das primícias e até 2020, em nome de Jesus.